Bom, a gente queria abrir agora, saber se vocês têm alguma... Abrir no bom sentido, né? Não estou pensando que é porque... No mal também. Alguém quer fazer algum comentário? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o Reinaldo. Justamente eu li recentemente o livro dele, fiquei muito impressionado com o teu trabalho justamente de linguagem, sabe? Aquilo é uma putaria assim, muito bem construída do ponto de vista de linguagem. Ali não é simplesmente uma pura descrição realista. É um personagem central muito malandro, entre aspas, e que tem uma oralidade muito forte, né, para quem não leu o livro. E você constrói essa oralidade de uma maneira muito, muito autêntica, né? Não é fácil isso, do ponto de vista de texto, né? Porque você sabe que para fazer uma coisa dessa você tem que ir na contramão da própria literatura e na contramão dos discursos que estão aí, e na contramão, inclusive, da própria oralidade. Então, eu fiquei muito impressionado com o teu trabalho na frase, sabe? Chamando a atenção para essa carpintaria textual. E eu sei que te demorou uns bons anos para fazer isso, não foi um esporro, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa carpintaria, sabe? Porque normalmente o leitor não tem noção desse trabalho. Por favor. Muito obrigado pelas generosas palavras do meu livro. Mas eu acho que aí a carpintaria é basicamente trabalho, né, de texto, escrever, enfim, mas na hora que você escrever e reescrever para ver ali o que está cabendo, o que está sobrando, o que pode ficar melhor, o que se cabe ali um tom de humor, se não cabe, enfim. Mas eu acho que no momento que você está ali na escrita, construindo uma frase, ali de alguma forma se decanta, existe um trabalho de decantação de tudo que você leu, entendeu? E tudo que você gosta, e tudo que você ouviu também, né? Porque essa ideia de que você é só influenciado por livros, não é verdade. Você é influenciado, em primeiro lugar, pela sua mãe, pela voz da sua mãe, né? Eventualmente até pelo cheiro da sua mãe. São coisas que empregam, que depois você traduz em outras palavras, de alguma outra forma. E evidentemente, quando você lê uma cena despudorada, né? Já que estamos aqui falando de licenciosidade e tal, de libertinagem, na verdade existe ali esse trabalho, essa decantação que é em parte inconsciente, mas não existe nada de inconsciente nisso, porque se você está, sobretudo, escrevendo um romance, você é obrigado a conviver muito tempo. Eu fiquei 5 anos convivendo com essa história aí do Pompé. Então, a partir de um certo ponto, não há mais nada ingênuo, né? Já não há mais nada realmente que caiu do céu. É só coisa que você já escreveu e reescreveu. Agora, mesmo assim, eu acho que mesmo assim, às vezes eu me surpreendo com coisas que eu não tinha visto, que alguém viu, sabe? Alguém viu algum negócio ali que eu não consegui ver. O que eu acho interessante, tá? Mas me surpreende, porque eu acho que eu tinha visto tudo, que eu tinha um controle da frase e do que a frase quer dizer, do encadeamento das frases e da narrativa, e do tempo narrativo. E às vezes você vê que isso não é verdade. Então talvez ainda sobre ali um rabicho de acaso na coisa. Não sei se mais ou menos, mas... Posso perguntar uma coisa, assim, será que você podia falar um pouco para a gente que escritores que você leu e... Bom, você cita aqui, né, o Kerouac, o Henry Miller, outros, não é? Mas essa tua conversa também com outros escritores de fora e os brasileiros também, que estão um pouco fazendo junto. Eu comecei a ler assim, comecei a ler Monteiro Lobato, né? Eu venho de uma família muito pouco literária, ou muito pouco letrada, na verdade. Meu pai era contador, minha mãe era a professora primária, que nunca, na verdade, deu aula, mas tinha uma certa reverência com o livro. Sei lá, eu me lembro assim, o primeiro livro marcante meu, eu li assim, Iracema, com 12, 13 anos, o Senhora, né, o Alencar, eu gostava muito daquilo, apesar de ser uma coisa
difícil para um garoto ler, né, sobretudo porque já é uma linguagem ali do século XIX e é difícil ler, tem muita palavra que você não conhecia, mas eu gostava muito era do romance. Tinha um romance ali, né? Tudo era romance, Iracema, e aquela Índia, é tudo romantizado, a senhora. Então eu gostava muito disso, mas o primeiro livro que realmente inaugurou para mim, eu acho que para um monte de gente também, que inaugurou a modernidade mesmo, né? A ideia de que a linguagem literária não é uma coisa totalmente descolada da oralidade, não é descolada da fala, que é o Brás Cubas, o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando eu li com 16 anos, as gargalhadas, assim, e ao mesmo tempo era um livro que para mim fazia essa ponte, né, de uma ideia de literatura como um exercício da linguagem, num registro quase angelical, né, para um registro totalmente coloquial, mesmo veja, eu li isso em 66 e o livro saiu quando? 100 anos antes de ter saído, né, praticamente. Então, e ao mesmo tempo eu sentia que o Brás Cubas tinha sido escrito ontem, né, que ele tinha um frescor, assim, uma velocidade de linguagem muito grande, que até hoje me espanta muito. De vez em quando eu dou umas relidas ali, fico muito espantado. Então, esse é um livro que me marcou muito. Depois o Macunaíma, quando eu li o Macunaíma, eu falei, puta, sobretudo a primeira parte do Macunaíma, né, que é a parte folgazã, que é a parte pícara, picaresca, que é toda a parte da selva, e quando ele vem para São Paulo, e também se entrega, todo tipo de esbórnias e tal. E depois tem uma segunda parte melancólica, que é a volta dele para a selva e tal. Mas o Macunaíma também me impressionou muito. Aí, quando eu li o Grande Sertão Veredas, com 18 anos, e com grande dificuldade, assim, porque eu vi que o negócio era difícil, tem um monte também de termos que você não entende, e tem assim, uma sintaxe que é, na verdade, do português quinhentista, né? Tal como ficou na linguagem do sertão. Parece que o Guimarães Rosa vê assim, o sertão como uma espécie de depósito dessa linguagem camoniana, antiga, que está ali, né, nos Vossos Missê e tal. E eu também fiquei muito impressionado. E eu fiquei muito impressionado como eu consegui ler, como a coisa começou a ganhar uma velocidade. Porque eu não sei, eu via assim, a tarefa de ler as coisas como desbravar mesmo, era um desbravamento. Para mim, eu gostava de ler o que eu não entendia, eu gostava de ler o que era difícil ler. Era uma metidez, tinha uma metidez disso também, né? Mas foda-se, mas isso acaba te dando um adestramento, assim, muito grande e um prazer, porque quando você vai entrar, você pega Grande Sertão Veredas, se você insistir ali, for ali, lá pela página 40, 50, você já está deslizando. Na página 80, na página 100, você quer casar com o cara, você quer mudar, você é o Riobaldo, você é o Diodore. É muito legal isso. Aí depois, um outro cara muito marcante para mim foi o Cortázar, que é um cara que para mim, na verdade, eu só vim a saber disso depois, mas o Cortázar era um cara muito influenciado pelos surrealistas. Ele adorava. Que é um cara que eu não tinha lido com 20, 21 anos, quando eu li o Jogo da Amarelinha, eu não tinha nem noção disso. Eu vim ter noção disso depois lendo um livro de um professor da USP, chamado Davi Arrigucci, que escreveu um livro chamado O Escorpião Encalacrado, onde ele fala sobre essa gênese surrealista do Cortázar e tal, sobretudo nos contos, né, mas também no Jogo da Amarelinha. E também uma coisa assim, que era um exercício de narrativa muito desafiante, porque se você lê lá o Jogo da Amarelinha, ele muda o foco narrativo no meio da frase. Ele está num narrador em terceira pessoa e, de repente, é um narrador em primeira pessoa. E você demora um pouco para descobrir isso e depois descobrir quem é que está falando agora. Que é uma coisa que ele vai pescar no Joyce, que ele adorava também, Ulisses, que é um livro que eu estou agora lendo fielmente e de forma bastante sistemática, lendo também os comentadores dele. E agora eu fico vendo, pô, mas esse Joyce aí, eu já tinha lido. Esse tipo de recurso, assim, de mudar o foco narrativo no meio da coisa, é do Cortázar. Eu falei, não, é o Cortázar que pegou dele, evidentemente. Então, esse tipo de literatura. Agora, também eu li tudo, né? Um monte de coisa, assim. E o Memórias do Sargento de Milícias. Esse livro também, é um desses livros que eu li muito jovem, com 16, 17 anos,
e que me mostraram que a literatura podia ser um negócio muito próximo da minha vida, muito engraçado, muito ligado à rua, sabe? Muito ligado aos desejos, muito ligado digamos assim, a dimensão baixa da existência, que é onde eu estou, né? Quando eu estava, assim, na dimensão baixa, não estava na dimensão alta. É também um livro fantástico, mas parece que eu estou contando assim, um grande segredo, né? Isso aí tu cai no vestibular, né? Mas são esses livros que fizeram a minha cabeça, assim, no primeiro momento. E mais um, eu quero falar mais um, esse é verdade, não é só porque o Chacal está aqui, não, rapidamente, não é só, mas o livro Compérios Nepomuceno, Compérios, que eu li em 76, esse livro, ou 77, 76, fez a minha cabeça de um monte de gente também, que agora está incluído nas obras quase completas, porque o autor está incompleto ainda, graças a Deus. Aí. Mas ele tem uma reunião de livros saídos pela COSAC, que tem inclusive um fascículo. Assim. Era um surrealismo carioca, marginal, doido, maluco, que fez muito a minha cabeça, muito, e me lembrou muito Oso de Andrade, outro cara que eu esqueci, que é Serafim Ponte Grande, João Miramar, quer dizer, João Miramar e Serafim Ponte Grande, nessa ordem, além dos poemas, cadernos de poesia, do Oso de Andrade, fizeram muito minha cabeça. E quando eu li o Compérios, eu falei, porra, o Oswaldão aí, ó, ele voltou fumando um beck ali no arpoador e mandando uma linha ali no apartamento, não sei o que, olha ele aí, o Compérios Nepomuceno, esse grande personagem do Chacal. Posso? O discurso oficial associa sempre sexo e violência, né? Filme proibido, cenas de sexo e violência. Aquele cara é péssimo porque ele faz sexo e violência e tal. Sexo é sempre bom e violência nunca é bom. Por que esses termos estão sempre juntos? É o X da questão, beleza? Eu acho que talvez uma das tarefas que a gente tenha hoje em dia é discernir violência de violência, sabe? Para quando a gente está pensando isso. Porque violência é algo do nosso cotidiano. A semana passada, estava vendo... Bom, todos os dias a gente está vendo cenas de violência atrozes que acontecem na Síria, no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Afeganistão, enfim, em tudo quanto é canto do mundo, e eu acho que existe esta violência que é praticada. Agora, existe alguma coisa que é violento e que nos constitui como sujeitos, não é, do mundo, e que não é exatamente aquela violência, ou talvez a gente possa dizer que sobre essa violência que nos constitui como sujeitos do mundo, a gente tem que elaborar para não praticar cegamente aquela, né? Ou para não transformar aquela em lei, enfim. Porque, efetivamente, se a gente for ler aí os grandes autores do erotismo, você tem... Aqui a gente citou o Marquês de Sade, nós citamos o filme do Oshima, O Império dos Sentidos, e Jorge de Bataille, e vários outros autores em que violência e sexo têm uma ligação, que é pouco essa ideia assim de algo que explode dentro da gente. Existe alguma coisa assim que nos nega totalmente, que é da ordem da morte e que é erótica, né? Algum lugar em que nós somos tirados de nós mesmos, e isso é erótico, isso também é violento. Então, eu acho que a nossa tarefa né, quer dizer, é conseguir entender, talvez, porque é que essa mesma palavra, ela pode ter um significado, assim, para usar uma palavra mais ontológico, né, que está na nossa base humana, e talvez essa literatura, como essa que a gente está trabalhando aqui, a literatura erótica, um Marquês de Sade, um Bataille, uma Hilda Hilst, um Reinaldo também,
permita a gente, né, possibilite a gente uma reflexão sobre esta base violenta e algum nível de entendimento disso que não nos constitui, para que a gente não saia aí praticando. Então, eu acho que assim, no limite do que eu posso responder aqui, naquilo que hoje me preocupa e me inquieta, está um pouco em estabelecer essa divisória. Licença, oi. Eu queria aproveitar que está sendo falado de Hilda Hilst também, queria falar, quando ela parte para a literatura erótica, ela também mostra uma mágoa com as editoras, que falam que ela fala difícil, que as pessoas não entendem o que ela escreve, assim. Era uma coisa que ela demonstrava muito e que você consegue identificar. Você vê o erótico, é realmente um erótico que mexe, né, com você, mas que você também identifica essa crítica, essa mágoa com as editoras. Então, eu queria saber primeiro o que vocês acham disso, como que as editoras hoje recebem essas coisas. Porque ela também falava que então vou para o erótico porque ninguém quer ler o difícil, todo mundo quer ler o erótico que é mais fácil, todo mundo quer isso. E se essa visão vocês veem que é um pouco radical demais ou não. E também, se a gente pode falar de outros exemplos de autores que usam o erotismo não só como uma literatura erótica, como a gente está conversando, mas também como uma crítica à literatura, de alguma forma. Obrigada. Entendi completamente. Eu dei uma viajadinha aqui agora. Você conseguiu, Eliane? Não, eu vou porque deu aqui um eco para a gente, então deu um eco, está difícil ouvir aqui. É difícil mesmo, é difícil ouvir. Ah, tá difícil. Desculpa. Porque não tem feedback. Tá melhor? Aqui. E peraí. É que eu queria aproveitar que está sendo falado da Hilda e apresentar um outro lado da Hilda. Está ouvindo? Então, deixa eu só ver se eu vou traduzir dali para cá, vamos ver se é isso. Você fez uma pergunta a partir da Hilda Hilst, porque a Hilda Hilst disse, não é, quando ela começou a escrever erotismo literário, que ela ia começar a escrever isso porque ninguém lia, ninguém dava atenção para a literatura dela, então que ela ia escrever bandalheira, né, como ela dizia, para ganhar algum dinheiro, para as editoras publicarem. E a partir da Hilda Hilst, você está perguntando da relação do escritor com a editora quando ele escreve um livro erótico. Se vocês concordam com isso, se realmente vocês percebem que a leitura erótica tem um apelo maior com o público mesmo, ou se essa crítica dela não tem tanto fundamento hoje, ou, enfim, e também queria que comentassem também a literatura erótica, mas dessa forma mais crítica. Ela usada não pelo erotismo apenas, mas também como uma forma de fazer uma crítica a outras coisas. Obrigada. Deu? O que você acha, Juliana? É malandro, hein? Não, vou só te falar sobre a Hilda. Eu acho que a Hilda era muito malandro. Os escritores têm isso, sabe? A gente tem que suspeitar demais deles. Porque a Hilda falava isso, né? Parei de escrever coisa séria, vou escrever bandalheira, vou escrever sacanagem para ganhar dinheiro e tal, né? E teve um montão de gente que embarcou no discurso dela, que era a maior bobagem. Número 1, a Hilda não ganhou dinheiro nenhum com esses livros pornográficos, que eram livros super elaborados. São assim, para quem conhece erótica literária, ela está ali conversando com todo mundo, são de uma elaboração, inclusive assim, não são de jeito nenhum aqueles livros para se ler apenas com apenas uma das mãos, porque ali assim, acho que a última coisa que acontece, alguém é ter uma excitação erótica lendo um livro pornográfico da Hilda Hilst. Quer dizer, ela estava ali fazendo uma grande reflexão sobre a literatura, ou uma coisa que eu gosto muito, que ela fala no Caderno Rosa de Laurie Lembe, né? Porque o pai da menininha é um escritor que não consegue ganhar dinheiro com a literatura. E ela resolve escrever sobre sexo
para ganhar dinheiro, e além de escrever sobre sexo, ela transa com os tios, né, que é o editor do pai, né, e os tios. E ela diz assim, meu pai não ganha dinheiro com a língua, e eu ganho dinheiro com a língua, né? Então, mexendo com esses dois corpos da língua, né? Quer dizer, com a língua portuguesa, né, e com a língua material também, né? Então, eu acho que a Hilda faz uma reflexão extraordinária sobre a língua, nesse duplo registro, não é? A língua que falamos e a língua como órgão sexual, e pensando como é que a língua que nós falamos, ela também pode ser extremamente erótica. Então, na verdade, esse discurso da Hilda, eu acho assim, que chamou a atenção aos livros dela, que são extraordinários, né, que inauguram talvez o que a gente possa chamar de erótica literária contemporânea no Brasil, assim, inaugura super bem, e que, quer dizer, que não tem ali, tem muita baixaria de alto nível, se é que a gente pode falar. E, bom, agora em relação ao escritor de um texto erótico e a relação com a editora, acho que talvez o Reinaldo possa falar melhor do que eu. Sei lá, eu nunca tive nenhum problema com isso. Esse livro Pornopopeia realmente está cheio de cenas, poderiam ser facilmente classificadas como de sacanagem e até mesmo de putaria grossa. Não provocou nenhum problema com a minha editora, que era a Isa Pessoa, que era editora da Objetiva. Hoje ela abriu uma outra editora chamada Foz. É como a Helene abriu esse nosso papo, dizendo que o que interessa, questionando essa velha distinção entre erotismo e pornografia, que o erotismo seria o sexo sublimado pela linguagem, e a pornografia seria só a descrição da coisa em si e tal. Então, eu tive essa sorte de ter uma editora no duplo sentido, né? Editora, quer dizer, a pessoa que dentro da editora faz o trabalho de edição, e nunca tive nenhum problema em relação a isso. A questão era simplesmente questões de ordem estética mesmo, ela ficava me dando dicas de coisas que estavam muito compridas e que estavam desviando muito a narrativa, ou coisas que estavam repetidas, nunca houve nenhum tipo de falar, olha aqui, isso aí está muito pesado, isso nunca houve mesmo. O que houve assim, no meu primeiro livro, o Tanto Faz, que o Thiago estava falando, quando saiu, também ninguém ficou me policiando em relação a isso. Mas quando o livro saiu, teve uma reação, aí sim, né? Teve muita gente dizendo, como é que publica esse monte de putaria aí? E no livro ele tinha uma narrativa não linear, ele era feito de fragmentos, apesar desses fragmentos caminharem linearmente no tempo, assim, mas eram fragmentos que davam muita impressão de que tinham sido escolhidos por um acaso, assim, sabe? E na verdade era uma coisa pensada, assim, para aquilo constituir uma narrativa e tal, mas tinha também cenas de sexo ali, muito menos abundantes, palavra ótima, né, no caso, assim, e muito menos contundentes do que no Pornopopeia. Mas quando o livro saiu, houve uma certa reação, gente escrevendo e tal, e o meu editor ficou com medo disso, e o livro vendeu que nem água, vendeu muito rapidamente, porque também pegou carona no livro anterior, que era o Porcos com Asas, dessa coleção, onde tinha saído, que era Cantadas Literárias, e ele demorou um mês para tirar outra edição, que também se esgotou muito rapidamente, e ele demorou 2 meses para tirar uma terceira edição, muito com medo dessas reações que estavam vindo, e ele não queria zicar, né, a coleção, ele queria manter a coleção como uma coleção jovem e tal, mas não assim uma baixaria, e aí ele ficava demorando a tirar novas edições. Isso e também um certo viés aí ideológico, então, também esse tipo de laisser-fuder ali do personagem provocou um certo mal-estar nas esquerdas tradicionais, que esperavam algum tipo de posicionamento mais firme, até porque a gente estava sob uma ditadura ainda, em 81 foi quando o livro saiu. Então aí sim eu tive, digamos, uma saia meio justa com o editor, mas só isso.
Posso fazer uma pergunta relacionada a isso? Acho que a gente vive hoje num tempo onde coexiste uma indústria de literatura pornográfica muito grande, né, com o livro da Bruna Surfistinha, 50 Tons de Cinza, com uma luta contra os movimentos da homossexualidade e tal, que sempre passa por um viés moralista, né, do homossexual como um degenerado, por isso que um casal homossexual não poderia ter filhos, porque são degenerados, sempre passa por uma questão da sexualidade, né? Queria perguntar para vocês como é que vocês enxergam esse tempo onde tem essa polaridade tão gritante, onde as pessoas podem ler no metrô 50 tons de cinza e tudo bem, e por outro lado tem uma resistência que vai para uma esfera da política, vai para o jornal, enfim. Queria que vocês, o que vocês acham disso? Esse negócio me lembrou isso, você falou que você encontra as pessoas no ônibus lendo 50 tons de cinza, e eu tenho uma amiga, uma conhecida, né, que é a Vanessa Bárbara, que é uma escritora também, e eu mandei para ela o livro, e ela respondeu, ela falou, olha, eu gostei muito do seu livro, tal. Achei uma leitura muito edificante e tal. Só que o problema é que eu ando muito de metrô, né? Ela mora no Mandaqui. E outro dia eu estava lendo aí, eu vi uma mulher fazendo o nome do pai, assim, do lado do livro. Então é difícil ler o livro. Tá? Enfim, mas voltando ao assunto sério. Olha, quer dizer, para pegar um pouco esses títulos que você citou, porque não é porque um livro fala de sexo ou traz cenas de sexo que ele é necessariamente um livro que está, assim, não é necessariamente libertário em termos sexuais, né? Então, tanto a Bruna Surfistinha como 50 Tons de Cinza são livros, eu considero livros assim super moralistas, num certo sentido, sabe? Isso que eu acho que é impressionante. Porque a Bruna Surfistinha, aquela história assim, da prostituta que depois se arrepende de tudo, que vai ser uma boa moça, não é? Quer dizer, tem uma moral da história ali, não é? Eu vou contar tudo para purgar o meu pecado e tal. Além do, quer dizer, o grande pecado dela não é ser prostituta, mas é escrever daquele jeito, né? E isso aí assim, não dá para purgar de jeito nenhum. E os 50 Tons de Cinza é uma história, assim, sabe, da mocinha que quer casar com o mocinho. É antiquíssimo isso. É uma história, assim, romântica, né? De entrega romântica, só que essa entrega se faz com um príncipe encantado que é sadomasoquista. Mas, assim, ela tem toda a estrutura de um romance, assim, muito moralista, que quer terminar com a heroína se casando com o herói, tudo certinho e tal. Então, esses livros são livros justamente que não colocam em questão, né, os lugares sociais, as cenas sociais e tal. Ele mantém tudo no mesmo lugar. Ele dá assim, faz um adornamento, né? Ele dá uma modernizadazinha, né? Mas são livros assim de um horizonte muito moralista. Então, isso que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente diz assim, hoje está tudo liberado. E eu acho que a gente devia perguntar, está tudo liberado? Acho que mudou a censura. O Reinaldo agora contou, quer dizer, o primeiro livro que você editou tem 30 anos atrás, não, 80. Então, tinha uma coisa, talvez, uma crítica maior. O Pornopopeia deve ter sido mais tranquilo nesse sentido, como você disse. Mas que censura que a gente está vivendo? Hoje não é mais aquela censura assim tão explícita, corta a cena de sexo e tal. Mas a gente tem uma censura muito grande, muito efetiva, que é a censura do mercado. O mercado censura muito. E o mercado, por vezes, censura não cortando, mas censura pelo excesso, censura pela proliferação de imagens, né? Imagens sexuais, uma em cima da outra, que impedem, né? Muito provavelmente, né? Que criam assim, uma espécie de fast food do sexo. Não é? Você tem tudo meio pronto ali num freezer erótico, não é? Várias fantasias que impedem, na verdade, com que a gente crie a nossa fantasia sexual, não é? Que investigue a nossa própria singularidade erótica. Mas
a censura ainda está aí, ela mudou de cara, né? Essa censura do mercado, essa censura da indústria cultural, né? Boa tarde. Puxando um pouquinho para o tema aqui do próprio festival, né, que é regiões da literatura, e discutindo essas vivências de cada escritor, a sua vivência, né? Que influenciou a região onde vive também? Porque o sexo é universal, né? Agora, eu sei até que tem uma escritora aqui de São Francisco Xavier que escreve sobre erotismo, até no primeiro festival ela fez um comentário lá, filha de uma pessoa muito conhecida aqui em São Francisco Xavier, e eu gostaria de saber de vocês sobre isso, se isso tem alguma influência, a questão da região, como é que é essa influência para escrever um livro sobre erotismo, né, se tem alguma maneira diferente, já que o sexo é universal, né? Todo mundo sabe como é que é. Vai descrever isso de uma maneira muito, talvez, sui generis, sei lá. Eu entendi. Você está querendo saber o que há de regional, o que a sua experiência local. Eu acho que isso é através da oralidade, né? É a forma que você trata desde o diálogo, assim, ou o próprio narrador. É a oralidade que te vincula historicamente, digamos, com o seu lugar, com o seu momento, com o seu tempo. E eu acho que é um pouco, talvez não de forma tão direta, né? Existe muita mediação aí, né? Mas eu acho que é basicamente isso. É gozado que um jornalista me perguntou, quando eu estava vindo para cá, uma pergunta que me pareceu um pouco disparatada no primeiro momento, mas depois eu percebi que era uma pergunta muito interessante mesmo. Ele estava querendo saber o que ele dizia assim, não, você escreveu um livro, tem muitas cenas de sexo e tal, eu queria saber o que há de histórico nisso, né? O que isso te mostra, o que isso revela sobre o tempo que a gente está vivendo. Eu falei, provavelmente sim, né? Porque no momento que você está descrevendo um contato dos mais íntimos que você pode ter com outra pessoa, ali entra em jogo, primeiro, a linguagem, né? A linguagem, o que está sendo dito, sobretudo o que está sendo dito num contexto muito especial, né? de grande abertura, de censuras baixas e tal, e isso de alguma forma repercute um momento. Mas eu não sei dizer exatamente como, eu não acho que existe um determinismo assim, rigoroso, mecânico. É uma coisa muito mediada pela arte, né? Mediada pela questão artística de você criar aquele negócio ali. Mas é uma questão interessante. Ele estava se referindo à minha pessoa. Você deve conhecer o meu trabalho, o trabalho de Vilma Azevedo. Já ouviu? Fala mais alto, fala mais alto. Mais próximo do microfone, acho. Então, eu trabalhei muitos anos com sadomasoquismo. Agora, respondendo a pergunta dele, eu sou joseense, trabalhava para 2 jornais em São José dos Campos, na época da repressão, quando o Sobral amordaçou a imprensa. E eu enfrentei-o, porque o meu irmão era presidente da Câmara, e botou 9 processos contra ele, que era um coronel muito rígido, e ele não queria que jornalista nenhum falasse a respeito, e eu falava. Aí ele mandou me desempregar. E eu tinha um marido paralisado, 2 filhos para criar. Eu tive que ir para o Rio de Janeiro fazer a minha vida profissional lá. E o meu nome é Edivina, é um nome muito puro para escrever pornografia e erotismo, que eu comecei. Então, eu mudei para Vilma, mas conservei o sobrenome Azevedo, que é de família. Então, respondendo a sua pergunta, eu tive que mudar o meu nome por essa razão. Eu pus o pseudônimo, aí eu escrevi o Vênus de Cetim, que foi prefaciado pelo Enfio, escrevi o Tormentos Deliciosos, este aqui, e depois o Sadomasoquismo Sem Medo. Aí, quando eu estava no auge do sucesso, numa reportagem dentro de uma boate, quando a travesti brincou com o nome de Jesus, eu mudei a minha vida. Isso fazem 15 anos, e nunca mais escrevi nada, porque eu fiz uma promessa
A Eliane sabe disso, porque nunca mais me viu na imprensa. Eu trabalhei para muitas revistas eróticas e pornográficas do Brasil. Hein? Então vou ter que acabar. Fica para o próximo lançamento do meu autobiográfico, talvez seja aqui em São Francisco, porque quem é daqui de São Francisco é meu pai. Ele escreveu um livrinho sobre São Francisco, que as bordadeiras de São Francisco fizeram um trabalho muito bonito e ano passado editaram o livrinho. Então, ele deve conhecer. Ano que vem a gente conversa sobre isso. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. Bom, a gente está encerrando. Queria agradecer aos autores, Reinaldo, obrigado, Eliane, agradecer a todos aqui e obrigado. Obrigado.